Minutos em Campos. Bom dia para você que acompanha o Folha no Ar, primeira edição. Seja bem-vindo, bem-vinda. Este é o último bloco do programa, mas com o professor Carlos Valpasso, né? Carlos Abrão Valpasso, antropólogo e professor aqui conosco. Qualquer bloco aí é importante. O Arnaldo, voltamos com você e a projeção aí desse cenário político na ótica do professor. Falar de política, eu tô tentando achar aqui, Nogueira, você me ajuda aí, que para mim já sumiu aqui. Tinha uma pergunta do Rogério Bacchini com relação à questão econômica. Você consegue achar ela aí? Qual a sua análise antropóloga sobre as questões economia versus saúde no contexto social? Eis a pergunta. A gente tem que pensar no seguinte: existem separações que são separações do ponto de vista intelectual, né? A gente faz porque tem um regime classificatório para o mundo. Então a gente diz, olha, existe uma coisa que é economia, existe outra coisa que é saúde, né? Agora, se você retira essas barreiras, você percebe que economia e saúde não são questões afastadas, né? O que a gente pode perceber que a questão da pandemia, ela é um fato social que a gente poderia entender como um fato social total. Em que sentido? Ela envolve todas as facetas da vida, né? Então, o que ficou explícito para a gente? A gente pensou, olha, tem um problema de saúde aí que está vindo, um problema sanitário, uma pandemia. Rapidamente, isso que era um problema de saúde virou um problema econômico, virou um problema para pessoas que não imaginavam que seriam afetadas diretamente por aquilo, né? Então, você tem impedimento de circulação nas vias, você tem a redução do comércio, você tem, por exemplo, a sobrecarga dos hospitais. Você diz, não, mas eu já estou vacinado, não tenho mais problema, não corro mais risco. Depende, né? A superlotação hospitalar pode te afetar drasticamente, basta você sofrer um acidente, né? E isso tem que ser destacado continuamente, né? O que se estabelece não é que as pessoas estão morrendo apenas de Covid. As pessoas passaram a morrer de Covid num número escandaloso, né? Mas elas continuam morrendo de acidentes, elas continuam morrendo por problemas cardíacos, etc. Tal. A diferença é que quando você chega agora, você encontra uma equipe médica provavelmente atrelada ao atendimento dos pacientes Covid. Você pode não ter espaço, você pode não ter um atendimento adequado em virtude dessa situação. Então, pensar a ideia de economia social, saúde, eu acho que você tem que pensar que são todas facetas entrelaçadas, né? Você não teria essa separação tão escolar, né, desses âmbitos da vida. Então, por exemplo, a gente pensou num processo relativo ao comércio, né? Então, vai suspender o comércio temporariamente. Só que aí você vê que uma das entradas cruciais diz respeito ao turismo. E aí, na medida em que você não favorece o fluxo de pessoas entre as cidades e também entre os países, você vai destacar o seguinte: não existe turista mais vindo para o Brasil, ou existe um número muito reduzido, comparado ao que a gente tinha antes da pandemia. Isso deixou de injetar dinheiro, né, nos hotéis, nos restaurantes, nos bares, etc. Tal. Esse dinheiro não ficava nos hotéis, né, não ficava nos restaurantes nem nos bares, ele circulava, né, era o dinheiro que ia empregar outras pessoas. Então você vai vendo como que uma dimensão da vida, ela vai ter impactos assim, em efeito dominó. E aí, se você tem o pequeno comércio prejudicado, quando você diz que, olha, agora o comércio não vai funcionar, né? Então, o dono do estabelecimento da esquina da sua casa fica sem trabalho, né? Ele perde renda. Então, isso significa que ele está sem renda, mas ele já não vai comprar na mesma quantidade nem na farmácia, nem no supermercado. Ele não vai colocar a filha para fazer balé, né? Inclusive já está suspenso isso, mas, por exemplo, a questão da escola, que eu acho crucial. Você vai retirar o seu filho da escola, né? Se você paga uma escola particular,
Por que você vai manter? Você não tem mais como manter, então você tira. E aí, no que você tira o seu filho da escola, você já tem ali um impacto direto no estabelecimento de ensino, nos funcionários administrativos e nos professores, também que vão ter seus empregos ameaçados. Então, o que a gente tem ali é uma sequência de efeitos entrecruzados, né, que vão gerar todo esse impacto que a gente sente no dia a dia. Não dá para falar apenas de economia, né? Essa foi uma falsa dualidade criada no início, empregos ou vidas, né? Você não tem emprego de morto, né? Até onde eu sei, mas tudo é possível, né? nessa economia criativa. Mas você tem impactos cruciais. Se você faz essa separação pura e simples, você vai ver que ela não funciona, né? Então, há muito ainda o que pensar e o que discutir a respeito desses temas. Essa separação ela não foi benéfica, né? E os efeitos dela estão sendo sentidos agora, né? De modo muito drástico, quando a gente não tem auxílio, né? Ou tem um auxílio insuficiente. Quando a gente, eu falei da questão dos mortos e de uma sociedade enlutada que vai lembrar, né, desse luto das pessoas que foram perdidas, mas tem alguns aspectos importantes de destacar nisso. A gente está perdendo pessoas sem a ritualização da morte. A gente não está tendo acesso à ritualização, aos ritos de separação que são característicos desse processo de perda, né? Então você está simplesmente perdendo as figuras. A gente não tem noção de quem a gente vai encontrar ou não encontrar. Porque a ideia do mundo digital, embora a informação corra, ela não corre. Tem pessoas que você não conversa mais, porque você encontrava com elas fisicamente e deixou de encontrar. E você pode não encontrá-las no retorno pós-pandemia. Do mesmo jeito que a gente vai ter essa sociedade enlutada, porque pessoas foram deletadas, né, digamos assim, elas foram simplesmente porque você ainda tem o seguinte: quando você entra para o atendimento e você deixa de ter acesso ao mundo. Você fica preso no hospital, muitas vezes inconsciente, por 15 dias, 20 dias, um mês. Você pode voltar ou você pode morrer lá, né? Então é como se você desaparecesse da vida social. Seus entes próximos vão acompanhar isso, mas nem todos, né? E do mesmo jeito que a gente está tendo pessoas deletadas da vida, digamos assim, a gente está tendo os estabelecimentos comerciais deletados. Que estabelecimentos são esses? São os pequenos comércios, são os restaurantes, os bares. Quantos bares já fecharam em Campos, né, ao longo desse ano? A gente já não consegue enumerar, a gente não conhece todos. E a gente não acompanha, porque a gente deixou de ir. Agora, quando o mundo voltar, a gente vai andar pelo centro e vai dizer: olha, aqui tinha uma loja que eu comprava tal. Não existe mais. Não. Você está falando de empregos e está falando de vivências, né, urbanas, vivências citadinas que serão drasticamente alteradas. Vamos falar um pouquinho também sobre política nesse contexto. Vladimir amanhã completa 100 dias de governo do prefeito de Campos, 100 dias dentro da pandemia. Como você tem avaliado na questão municipal as mudanças, já que tivemos uma ruptura, um governo se encerrou para o início de outro, embora sejam grupos políticos que se alternem, né? Se a gente for parar para pensar, a ruptura foi mesmo no governo Rafael, que, embora seja neto de um ex-prefeito, a gente está falando de 30 anos, mais de 30 anos atrás, e volta o grupo garotista ao poder agora com Vladimir. Como você avalia esse início de governo, essa marca dos 100 dias que vem chegando agora? Bem, 100 dias é um período curto, né? E é um período curto que ainda é marcado por um distanciamento da normalidade da experiência urbana. Então a gente não está vivenciando a cidade para observar o comportamento das pessoas, as avaliações delas, etc. E tal. Mas há questões aí, né? A gente tem desafios econômicos muito sérios, que o governo ainda não teve clareza sobre como superá-los, né? Não por culpa necessariamente do governo, mas pelo próprio cenário, que são ainda incógnitas, né, com relação ao futuro. Com relação a uma comparação com o governo anterior, também é um pouco difícil de saber, porque a gente pode fazer várias comparações, mas teve uma tentativa de
de exibição de diferenças, né, logo no início, em janeiro, a limpeza da cidade, tapando buracos nas vias, etc. e tal. No entanto, tem muitas coisas que me deixam com certa preocupação, né? Por exemplo, a gente tem falhas, no que diz respeito à pandemia, por exemplo, a gente tem falhas muito, muito evidentes, né? Sei que há um certo melindre, né, com relação a essas questões na cidade, mas como que a gente pode ter criado filas daquela natureza para o processo de vacinação? Filas de 5 quilômetros, né, para as pessoas serem vacinadas. Uma exposição cruel, desnecessária, que mostra que ali... mas o problema é do governo federal. Aí, sim, de fato, o governo federal não distribui vacinas de forma adequada, concordo, mas daí a você não ter um sistema com as tecnologias dispostas hoje para ordenar a vacinação, né, há de se fazer autocrítica, há de se repensar, né, há de colocar isso aí em questão, porque teve um problema. Não só isso, a gente precisa lembrar também que houve um momento, naquele primeiro fechamento, né, da cidade, em que o previsto era que a cidade ficasse fechada por 7 dias, a cidade ficou fechada por 6 dias, né, em virtude das pressões do comércio, e naquele momento foi depois que já estava fechado, que veio a informação de que a gente chegou a ter 100% de lotação dos leitos e que chegou a ter fila de espera por leitos com mais de 10 pessoas. Então você esperou ter o problema para colocar um paliativo em ação, né? E aí você depois, informei, mas foi sem querer, né? Aí agora, depois disso você flexibilizou as restrições, e deixou as coisas andarem. A gente não está colhendo esse resultado em virtude de questões de 2020, pura e simplesmente. A gente tem ações que foram pesadas para chegarmos até aqui, e que foram já nessa gestão, né? Tem toda uma questão também de dificuldade de enfrentamento disso em virtude das pressões locais. E aí sim é o momento de puxar um pouco para as pressões sofridas, que não são culpa do governo atual. Mas quando você tem esses discursos vindos do governo federal, né, que vão legitimar as pessoas a irem com toda galhardia para cima do prefeito, como se ele fosse responsável, então você tem problemas. Ele é pressionado para abrir comércio. O problema é que abre o comércio, né? E a questão é a seguinte do comércio é muito interessante, porque a gente teve um ano para pensar em medidas de manutenção do funcionamento do comércio e de outras atividades. A gente teve um ano e a gente não fez isso. A gente tentou passar do estamos completamente fechados, né, ou para o estamos completamente abertos. E aí quando você diz, estamos completamente abertos, observando todos os protocolos de segurança. Aí você vai lá e diz que existe álcool em gel no estabelecimento e a pessoa fica trabalhando com uma máscara na orelha, né? Então, isso aí é um problema. E a ideia de que o comércio se reduz ao estabelecimento comercial. Isso tem uma análise muito pobre quando isso é discutido, né? E que vai esquecer, por exemplo, que as pessoas têm que sair de casa. E que quando você sai de casa, você encontra com outras pessoas, e que você compartilha o transporte. Outro problema, né? O sistema de vans em campos. O sistema de transporte em campos, ele não é um sistema seguro, né? Não é um sistema de transporte público, digamos assim, satisfatório. E quando você coloca as vans em jogo, você aumenta a probabilidade de termos problemas, né? E uma outra questão diz respeito à fiscalização, que ela é muito deficiente, né? Então, vendo assim esses 100 dias de governo, eu acho que a gente teve pouco material para pensar em transformação. A gente viu esse discurso do dinheiro novo, né? E esse dinheiro novo não pode ser vindo apenas de emenda parlamentar, porque isso fica sujeito a questões que não estão no controle local, ou seja, eles podem faltar, né? E você tem uma cidade que tem 500 mil habitantes, que tem uma economia forte, né? E que está engatinhando.
né? O sistema de saúde, por mais que você tenha trabalhado nele, você teve falhas ali muito expressas com essa questão da vacinação. Não tem como se esquivar das críticas que a população fez de modo muito legítimo com relação à vacinação. Porque você não colocou só 5 quilômetros de carros. E se vocês, eu não sei se vocês passaram por essas filas de vacinação, mas as pessoas descem dos carros. Você está ali prestes a ser vacinado, você desce do carro para conversar com a pessoa da frente, aí você tira a máscara, aí tem um sujeito que começa a vender água ali na frente, né? Então, tudo aquilo que era para não acontecer, começa a acontecer. Ou seja, as pessoas começam a ter contatos ali. Então, o que era para ser um processo de redução, começa a flertar com um processo de indução do vírus, né? Então, é passível de crítica, sim. A questão de você ter pontos de vacinação que ficam vazios, né? Aí você vai dizer o quê? A culpa é da população. A população não sabia que estava vacinando ali, a culpa é ela que tinha que ter ido lá. Você não pode fazer isso. Se as pessoas não foram até lá, é porque houve uma falha, né? Então, a questão de sempre jogar para a população a responsabilidade diz respeito também a esse tipo de mentalidade, de um neoliberalismo tacanho que tem marcado a reflexão sobre a vida social, né? Eu sou neoliberalista, beleza, mas uma coisa é ser neoliberalismo real, né? Neoliberal real. Outra coisa é você ser assim, isso aqui me serve, agora vai funcionar porque eu estou querendo, né? Então, há de se ter responsabilidade e capacidade de autocrítica, porque quem entrou para governar sabia, né? A mesma crítica que eu fiz ao Rafael Diniz, eu faço agora ao Vladimir Garotinho. Rafael Diniz sabia onde ele estava entrando, né? E a herança maldita, a gente entende a herança maldita ali durante 3 meses, 6 meses. Agora, passa 4 anos reclamando de herança maldita, não dá. E agora vem o novo, mas a gente não tinha como prever, porque tem... Não, todo mundo sabia onde estava entrando e sabia qual o desafio que estava sendo colocado. Agora falar um pouco do cenário nacional, também estadual, claro, daqui a 18 meses, não, 16 meses, né, a gente deve estar chegando à nova eleição presidencial. Provavelmente, se tudo der certo, num pós-pandemia, até lá, espero-se que a população esteja vacinada, no mínimo, né? Espero que a população esteja vacinada. A economia ainda sofrendo os impactos dessa pandemia, porque não vai passar tão simplesmente assim, esses impactos. E um cenário onde o ex-presidente Lula, uma figura que tem muita crítica de um lado e tem apoiador de outro, assim como o Bolsonaro, pode ser por situações distintas, mas ambos têm um nicho crítico muito forte, um nicho de apoiadores muito forte. Você acha que tudo caminha para uma polarização PT ou Lula-Bolsonaro para 2022, ou há caminho para um equilíbrio nessa disputa? Pegando a mesma pergunta, porque nós estamos na última pergunta, a mudança de comportamento norte-americano, por exemplo, com a saída da direita com Trump para um caminho mais centro com Biden, isso pode ecoar de alguma forma também no Brasil? Olha, eu vou pegar uma frase sua agora. Você perguntou se eu acho que caminha para uma polarização. Eu diria que a gente caminha em uma polarização. A gente caminha em uma polarização desde 2014, pelo menos. Né? A gente pode dizer que em 2010 ela já estava bem insinuada. Né? E sim, a gente vai ter um período de muita tensão política e independente do... Eu acho que o Lula se tornar candidato, ele vai destacar isso, né? No entanto, se ele continuasse inelegível, a gente ainda teria essa polarização. Essa polarização, ela é o cotidiano, né? Ela é a ordem do dia. E não vejo como isso vai mudar, né, nos próximos meses. E tem um outro ponto, foge um pouco da minha alçada, essa análise de caráter econômico prolongado, mas é difícil pensar que esses impactos se restringam ao imediato. Né? Em 2022, um próximo governo, seja ele qual for, vai lidar com um país em situação econômica muito, muito difícil. O próximo e talvez os próximos governos. E aí qual
qual a relação disso tudo com o cenário americano? A eleição de Biden trouxe para a gente o fim de um namoro, né, que nem sempre foi um namoro muito bem equilibrado, né, de intenções e declarações, que era a relação entre Trump e Bolsonaro, e trouxe uma série de advertências, né? Olha, vocês comecem a se orientar com relação à questão ambiental, né? Em relação à pandemia, vocês tratem de se ajustar. Você tem ali transformações drásticas. E você sente o impacto dessa mudança para os americanos na própria administração da pandemia. Você pegar o que era o cenário, não está resolvido, né? Não estou dizendo que esteja resolvida a pandemia nos Estados Unidos, de jeito nenhum, muito pelo contrário. No entanto, você pega o cenário do que era o final de 2020 e compara com o que a gente tem 5 meses depois. A vacinação foi incentivada, ela foi estimulada, o uso de máscaras, você teve ali uma redução. Os Estados Unidos poderiam estar numa situação muito pior atualmente. E essa redução já começa a ter impacto, não é um impacto imediato, mas ela já começa a ter impacto na vida econômica norte-americana. Isso se reflete na Bolsa de Valores, se reflete na vida cotidiana das pessoas, nos deslocamentos, no retorno às suas atividades. E aí você evidencia o impacto de um líder político, né? E essa proximidade dele com o que a gente pode chamar de mundo civilizado, né? Na medida que você tem compromisso com esse pacto civilizatório, você começa a coletar os resultados disso, né? Então, os Estados Unidos vivenciam hoje um pouco disso, e não entro nas questões relativas a avaliações do governo propriamente dito. Falo simplesmente uma transformação de postura, né, do líder de uma nação, que opta, né, simplesmente por não aderir às bravatas, às provocações, aos argumentos infundados, e o impacto que isso gera na vida das pessoas, e como isso poderia ter sido aqui. Então, se você pensa nas pesquisas relativas à popularidade do nosso presidente, você percebe que houve um momento de cansaço, né, em relação a isso. Ele perdeu o apoio das pessoas que viram que aquele comportamento exótico, ele começava a trazer uma série de consequências que poderiam ser melhores, né? Que se ele não se comportasse daquele jeito, talvez a gente tivesse uma situação melhor. E isso vai impactando e trazendo reflexões para o pleito eleitoral, que já está acontecendo, né? É uma coisa impressionante, mas a gente já está em campanha. Aliás, é difícil falar que a gente não teve campanha desde 2019. A gente está em campanha continuada, né? E isso tende a reverberar. Uma outra questão que eu acho que vale salientar... Você acha proposital, Valpasso? Esse modo campanha contínuo do Bolsonaro, como Trump também tinha nos Estados Unidos, de uma forma mais agressiva nas redes sociais, agressiva, mais incisiva, digamos assim, nas redes sociais, você acha que é proposital? Acho que é proposital. Acho que é pensado... para manter fiel ali aquela parcela do eleitorado que eu falei na pergunta anterior? Sim, aquilo ali é uma demonstração de postura, de ação, né, e de alimentação de uma sequência de ideias. Então você não consegue incluir... Como é que você volta atrás? Como é que você... Não que tenha algum problema, né, nessa história de voltar atrás, mas quando você volta atrás, você simplesmente volta mesmo e esquece que adotou outra postura tempos atrás. Um exemplo disso é que no ano passado, em setembro, outubro, se não me engano, a gente não ia comprar a vacina Coronavac, porque era vacina chinesa é tudo comunista, né? Então era esse o discurso, a gente não quer vacina chinesa. Mas a gente agora não tem problema nenhum em flertar com a vacina russa, né? Que certamente deve ser hipercapitalista, porque depois que teve a transformação na Europa, a Rússia deve ser outra coisa. Então a Sputnik está certo, a Coronavac não podia. Então a necessidade de coerência, ela é nula, né? Mas você tem ali uma alimentação conflituosa, e você pode criar qualquer argumento para sustentar essa postura. E é isso que impressiona, né? Como que esses 30% vão simplesmente dizer, não, a vacina Sputnik, ela é assim, um emblema do capitalismo moderno, né? Tipo, ao contrário da Coronavac, né? Então tem esse grau de um surrealismo contemporâneo,
né, na nossa experiência cotidiana. Uma outra questão que eu acho que, para aproveitar, né, os instantes finais, eu acho que a gente tem que destacar, e que tem relação direta com aspectos econômicos e com outras questões mais, diz respeito ao problema da educação, né? A gente conversou sobre quais as iniciativas, qual a culpa, a responsabilidade do governo federal em relação ao número de mortes que a gente tem, e etc. E eu argumentei que faltou iniciativa do governo federal para proteger os comerciantes, para proteger os pequenos empresários. E agora eu queria dizer que faltou iniciativa também para conseguir meios de garantir o acesso à educação pública no Brasil. A gente não teve nenhuma iniciativa real, né? As crianças das escolas públicas, elas estão à deriva desde 2020, né? Então você vai ter um déficit ali educacional brutal. Isso vai aprofundar as nossas desigualdades econômicas, desigualdade de oportunidade, né? Isso vai gerar impactos prolongados na nossa vida. Então, e por que eu digo que faltou iniciativa? Porque de fato faltou. A gente não teve nenhuma utilização dos meios de comunicação, né? As pessoas não têm computador, então não tem como. Se tem computador, não tem internet. Bem, a gente tem emissoras de televisão. Não se tomou nenhuma medida com as emissoras de televisão para garantir aulas, né? E eu acho que isso aí deveria vir do governo federal, do Ministério da Educação, no sentido de proporcionar, como a gente teve iniciativas muito bem sucedidas ao longo de muitos anos, como o Telecurso 2000, né? Então, claro que você tem desafios distintos no sentido de proporcionar acesso a crianças, mas a gente tinha condições de destinar uma parte da programação a essas pessoas, e teria vínculo, né? Teria acesso, teria interesse por parte das pessoas que precisariam daquilo. Então você poderia ter feito, não foi feito, não foi pensado, não foi colocado. Então a distribuição pura e simples de apostila é um mecanismo completamente questionável, né? Você, como sempre, repassa, né? Você transfere a responsabilidade para a população. Só que nesse caso você está falando de uma população que não tem ainda autonomia, né, sobre suas ações. Você está falando de, muitas vezes, crianças de 8, 10 anos. Você chega para uma criança de 6 anos e olha, esse aqui é o seu livro de alfabetização, boa sorte, né? Talvez eu corrija suas tarefas depois. E os professores ficam impossibilitados também. Os professores sofreram drasticamente ao longo desse processo, né? E as crianças, obviamente, sofreram mais, porque elas foram destituídas, elas perderam um direito, né, de acesso à educação. Elas tiveram a cidadania delas comprometida por um período que a gente não pode calcular. Porque se a gente colocar em xeque, em questão, né, a evasão escolar, a gente vai ver a dimensão do problema. Não é simplesmente que a pessoa vai atrasar. Ela ia se formar com 17 anos, agora ela vai se formar com 19. Né? Não é isso que está em questão. É a questão que talvez ela nunca se forme, né? Talvez ela nunca aprenda a ler, porque ela passou 2 anos fora, né? Então a gente caminha para um período pós-pandemia em que a gente vai ter que lidar com essas figuras, né, com esses novos personagens. A gente ainda tem os órfãos da pandemia, as crianças que perderam os pais. A gente vai ter um cenário que ele é preocupante e que eu vejo que faltou iniciativa. O que me entristece é isso. Não é que tivemos iniciativas erradas, né? Não. Insistimos em erros. E aí eu defendo, por exemplo, os diversos atores que sistematicamente tiveram coragem de se levantar para indicar os erros, né? A imprensa foi agredida ao longo dos últimos anos, porque quando começaram a noticiar que a pandemia seria um problema de proporções inigualáveis, foi acusada de ser esquerdista, de ser manipulada, etc. E tal. E nós estamos vivendo ainda aquele cenário que foi anunciado. E se foi anunciado e nada foi feito, o nome disso é omissão. Nogueira. Perfeito. Não, e aí a gente emenda aí nesse raciocínio do professor e é de fato muito, muito bom a gente poder ouvir, entender e saber o que o estudo faz, né, como que transforma a pessoa com base no conhecimento real. Mas, meu caro Carlos Valpasso, infelizmente o tempo passa rápido, e assim como passa rápido durante o programa,
espero que passe rápido também para um novo encontro nosso e, como você disse bem, que seja aqui nos estúdios aí para que a gente possa fazer o que a gente sabe fazer de melhor, né? Ser brasileiro. Tá bom, querido? Por enquanto, né, sejamos meio que austríacos, sei lá, um povo mais, assim, distante um pouco, mais frio um pouco. Mas de qualquer forma, sobretudo, muito obrigado pela sua importante contribuição aqui com essa participação. Tenha um bom dia, um bom final de semana e até breve, se Deus quiser. Muito obrigado, Nogueira, muito obrigado, Arnaldo. É um prazer estar com vocês e um abraço grande, né, e que a gente possa se encontrar em breve e que a gente siga, né, e que siga lembrando, inclusive, dos riscos que a gente está correndo e dos impactos que a gente vai ter que enfrentar para frente. Perfeito. Grande abraço aí. Meu caro Arnaldo Neto, bom final de semana. Obrigado aí pela semana extremamente produtiva e de muita audiência. Na semana que vem teremos também uma semana muito quente, muito boa, com ilustres convidados, não menos do que os desta semana, né? Inclusive na segunda a gente já conversa com o professor Carlos Alexandre, doutor Carlos Alexandre, vai estar conosco aqui. Para você, um bom final de semana. E amanhã, Folha da Manhã nas bancas bem cedo. Exatamente, Nogueira. Amanhã bem cedo nas bancas, na Casa dos Assinantes. Estamos já produzindo a edição desse fim de semana. E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, até semana que vem, 9h08. Até amanhã, né, Arnaldo? Na Folha da Manhã, nas bancas aí, nas Casas dos Assinantes também. Como eu já disse, então, na semana que vem, né, com o jornalista Luiz Abreu Barbosa aqui na bancada do programa, essa bancada digital, né, estaremos com várias personalidades aqui também, né, sendo entrevistadas no Folha no Ar, primeira edição. Fiquem todos na paz, um bom fim de semana aí para quem ouve o Folha no Ar e para quem ouve a Folha FM, continue ligado, vem muita música, vem muita informação também em nossa programação. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.